Hoje nós, como igreja, celebramos um dia muito especial. Sabem? Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição, Jesus e o Pai cumpriram a promessa. O Espírito Santo veio. E é o dia para a igreja. É o dia para nós como cristãos. Desculpe. Jesus fez uma afirmação, ali em João 16, 7, ele disse: mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está se despedindo dos discípulos, são as últimas horas com ele, e ele está passando para eles tudo aquilo que é muito importante. E é ali no capítulo 14 de João e no 16 que Jesus vai falar muito sobre o Espírito Santo, como ele nunca falou antes. Lê em casa, veja quantas coisas Jesus falou. E aí no meio disso, Jesus diz isso. Jesus diz: é bom que eu vá embora. Ele já tinha falado algumas vezes que ele iria. É bom que eu vá. Vocês acham que os discípulos entenderam alguma coisa? Não é bom que você vá. É péssima notícia. Qualquer um de nós, uma pessoa querida aqui que parte, eu penso nos meus filhos que foram para o Canadá um mês atrás, moram lá, os netos. É duro. Se levar para um aeroporto, botar num avião, vai embora, fica lá 1, 2 anos sem ver. Os discípulos certamente estavam com o coração quebrado, porque eles amavam a Jesus. Eles tinham experimentado tanta coisa maravilhosa com Jesus. Tinham sido ensinados, instruídos, guiados, visto milagres, coisas tremendas por Jesus. Caminhar e andar e estar junto com Jesus não tinha nada mais maravilhoso. Quando Jesus um dia disse: vocês também querem me abandonar? Pedro disse: de jeito nenhum. Quem tem palavras de vida eterna como o Senhor? E ali ele só estava no começo do segmento. Ou seja, está com Jesus. E eu imagino que mais de um de vocês também, quantas vezes já pensou: puxa, mas teria um dia só com Jesus? Quanto eu não daria para ter só um dia com Jesus? Que precioso! Não teria nada melhor do que isso. E Jesus diz: tem. Jesus diz: tem. Jesus diz: é bom que eu vá embora. No versículo 6 do capítulo 16, os discípulos ficam até tristes porque ele está falando desse jeito. Mas Jesus sabia do que ele estava falando. E ele diz: por que é bom? Ali, porque se eu não for, o conselheiro na minha Bíblia, o paracleto, essa é a palavra. E paracleto é a palavra grega que significa conselheiro, aquele que está ao lado, o consolador, em algumas outras Bíblias, o auxiliar. Tudo isso é o Espírito Santo. E o paracleto também ainda tem dentro de si o defensor, o advogado. É incrível o que Jesus, usando essa palavra, está dizendo aqui. Se eu não for, vocês vão perder demais. Porque eu preciso ir para que Deus, o Pai, envie o Espírito Santo. Estamos aí caminhando com o nosso tema: mentiras nas quais nós cremos. Já várias mensagens nas últimas semanas, né? E sabe, existe uma mentira, talvez mentira talvez é a palavra muito forte, mas um convencimento que de repente vai se alojando no nosso coração e na nossa vida, que está o Pai joia, Jesus joia,
Mas o Espírito Santo, aí eu não sei muito bem. Tem texto, um texto aqui, um texto lá, um texto aqui, outro lá, na Bíblia e tudo mais. Depois tem tantas teologias diferentes sobre o Espírito Santo. Tem os carismáticos que ensinam aquilo, os pentecostais ensinam outra coisa, os conservadores ensinam outra coisa, minha nossa. E depois também, por causa do Espírito Santo, já deu tanta confusão e tanta divisão na igreja. Quanta divisão, quanto racha. Eu digo, foi o Espírito Santo que fez isso? Fomos nós. Nós, por desconhecimento realmente do Espírito Santo, da ação e o que ele vem fazer. O Espírito Santo ele vem fazer exatamente o contrário. Ele vem para nos unir. Obrigado. Pior ainda quando a gente, de repente, ouve, poxa vida, naquele lugar o pessoal se reuniu e falaram e oraram e tudo mais, e de repente o pessoal começou a falar em outras línguas lá, e algumas pessoas começaram a pular, outras pessoas caíram no chão. Não, tudo muito estranho. Eu vou ficar mais desse lado aqui, com o Espírito Santo não sei bem o que eu posso começar, o que a gente vai fazer, melhor a gente ficar centrado em Jesus. E lógico, a Bíblia fala de uma centralidade em Jesus, mas o próprio Jesus diz, gente, o Espírito Santo é o mais precioso que vocês vão receber. No Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo sendo dado de uma maneira diferente do que no Novo Testamento. É seletivo e temporário. O Espírito Santo foi dado só para algumas poucas pessoas. Moisés, Josué como líderes, alguns juízes, como Otoniel, Gideão, reis, Saul, Davi, profetas, alguns artesãos do templo, da tenda, tudo isso. Deus capacitando essas pessoas para poderem exercer uma função. E era um privilégio poder ter isso. Porque era para bem poucos. Até se alguém quisesse, não necessariamente ganhava. Não era para todo mundo. E aí nós lemos 1 Samuel 16, 13 como um exemplo. 1 Samuel 16, 13, quando Davi foi ungido. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Precisavam de um novo rei. Samuel é enviado para a casa de Jessé, e ele vai lá e derrama óleo na cabeça do Davi. Davi, você vai ser o novo rei de Israel. E Deus olha e diz, isso aqui não é suficiente. Óleo era uma coisa muito preciosa. Você precisa de mais do que isso. E Deus, naquele momento, dá para ele o Espírito Santo. Diz aqui, apoderou-se dele o Espírito Santo. O sentido é mais, o Espírito Santo veio sobre ele. Porque no Antigo Testamento não se fala do Espírito Santo em nós, ou muito pouco. É mais o Espírito sobre e em volta, trabalhando. Mas isso já era algo tremendo. Todos nós gostamos da história de Davi e Golias. Contamos na escola dominical para todas as salas, e eu estou com quase 59 e ainda gosto da historinha. Quinta-feira passada ouvimos ela no Encontro dos Homens. Agora deixa eu perguntar. Essa história de Davi e Golias, tremendo,
que nos impacta. Ela foi antes da unção de Davi ou depois da unção? Foi depois? Foi depois da unção. Davi já tinha sido ungido rei e recebe o Espírito Santo, e depois disso ele é enviado pelo pai lá para levar uns pães e uns queijos, ver como é que estão os irmãos dele, trazer boas notícias para o pai dele. E isso seria o normal de um rapaz de possivelmente 17 anos, 18 talvez. E lá, leva, office boy, depois traz notícias, estão todos vivos, está tudo tranquilo, tudo normal. Mas, aqui não. Davi chega, e logo que ele chega, é interessante, vem aquele gigante. E o que aquele gigante está fazendo? Ele está amaldiçoando o Deus verdadeiro de Israel e está amaldiçoando o povo de Israel. Quando Davi ouve aquilo impacta ele de uma forma tão tremenda, que aquilo não solta mais, ele sente no coração uma dor, uma agonia, um peso por isso que está acontecendo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você começa a sentir como Deus sente. O que ofende a Deus também ofende a mim. O que alegra a Deus também alegra a mim. O que entristece a Deus também entristece a mim. E Davi ouviu isso uma vez. Os outros já estão ouvindo isso aí durante 40 dias. E está todo mundo lá, sentadinho no seu canto, com medo do gigante. E aí Davi disse, isso não pode ficar assim. E aí Davi vai e enfrenta aquele homem, e nós sabemos o final, como ele vence aquela batalha. Nós costumamos exaltar o quê? A coragem de Davi. Nossa, que coisa tremenda! Desde pequenos, quando a gente ouve essa história, a gente diz, nossa, realmente esse aqui era um menino muito diferente. Sabe por que ele era diferente? Não porque ele era Davi, mas porque ele havia recebido o Espírito Santo. Foi isso que fez toda a diferença. Em primeiro lugar, de ele sentir no seu coração o que ele sentiu. E em segundo lugar, de repente, de dizer, eu vou. Ele não reclama com todos os outros que são maiores do que ele, que são mais preparados do que ele, que têm muito mais capacidade do que ele, nada disso. Ele está sendo movido pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer. Quanto ele percebeu disso ou não, não sei. Mas ele diz, você vem comigo com um escudão, com uma lança toda pesada, uma armadura tremenda, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Davi sabe que não é a funda dele. Gente, se vocês olham para uma armadura de um gigante daquele, de uma distância daquela, o homem está todo encoraçado, não tem como derrubar um homem desse. O tiro que ele deu foi pelo Espírito Santo. Davi era muito bom de mira, ele tinha treinado muito antes. Com o Espírito Santo você pode às vezes até ser mal de mira, mas quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer e vai derrubar o gigante. Nós só vamos, e nós devemos olhar para o Davi, não como, pela carne dele, ele foi quem ele foi, ele mesmo sabia que não. Muitos anos depois, Davi falha feio, comete adultério, assassinato, terrível. Um homem do qual o Espírito Santo se apoderou, pode. Podemos, depois de ter recebido o Espírito Santo, cometer inclusive pecados bem lamentáveis. E aí é interessante o Salmo 51, que é o salmo de arrependimento dele, onde Davi diz, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.
Fala: Senhor, faça a tua obra na minha vida. Era o grande rei, era um grande homem, mas ele estava enxergando a sua miséria, o seu pecado, a desgraça na sua própria vida. E ele diz: Senhor, cria um coração puro. Mas ele sabia que não era possível sem o Espírito Santo na vida dele. E aí ele diz: não tire de mim o Espírito Santo. Esse é o grande medo que ele tem agora. Se alguém tirasse ele do trono, não seria um problema grande para ele. Se ele perdesse todos os bens que ele tivesse, não seria um problema dele para ele. Porque Davi muitas vezes teve que deixar tudo. Mas ele sabia o valor do Espírito Santo. Ele sabia a importância de ter o Espírito Santo, por isso agora ele está clamando. A gente ouviu, o Espírito Santo era temporário, podia ficar por um tempo, e agora ele ficou com muito temor de que ele poderia perder. E ele sabia que aquilo que ele tinha experimentado desde jovem foi pelo Espírito Santo. Ele sabia que durante todo aquele tempo de perseguição que ele sofreu, terrível perseguição pelo rei Saul, com um exército todo atrás dele. E ele prevaleceu. Todo dia ele recebia ânimo novo, todo dia ele era guiado, e quando outros disseram: agora o rei está nas tuas mãos, quem é que guia ele para não matar o rei? Porque Davi era um homem de guerra. E ele diz: não, o ungido do Senhor não deve ser tocado. Ele é guiado por Deus, ele é orientado por Deus, e ele se torna a figura máxima de Israel, como o maior rei. Todos os outros reis que vêm depois, quando nós lemos lá em Crônicas e Reis, todos os reis sempre são comparados. Se eles são bons, com quem? Com Davi. É Davi. Agora, tudo isso Davi sabia pelo Espírito de Deus. Todos os salmos que ele compôs, os hinos que nós cantamos baseados nos salmos, tudo isso inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Estão vendo como é importante? Isso que o Espírito Santo seria momentâneo e seletivo, teria um fim. Havia várias promessas no Antigo Testamento já de que o Espírito Santo seria derramado. E eis que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Talvez o versículo mais chamativo, mais conhecido, porque também é mencionado lá em Atos. Joel capítulo 2. Vai chegar o dia onde eu vou derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Jesus, um dia cansado da sua caminhada, está num poço. Poço de Jacó, que existe até hoje, tem água até hoje. E vem aquela mulher pegar água. Na hora do almoço, possivelmente para que ninguém a veja, nem tenha contato. Horário mais quente do dia, carregar um peso desses não é fácil. Mas era o horário onde ela se sentia mais segura e tranquila para ir. E Jesus fez com que a sua caminhada chegasse exatamente naquele momento, porque ele tinha algo especial para aquela mulher. Toda mulher tem um sonho. Infelizmente isso está mudando hoje, e mulheres mais jovens, elas não sonham mais com isso, mas isso é uma dádiva e um presente grande de Deus. E o sonho é ter uma família, é ter um marido, ter filhos e cuidar bem deles. Hoje em dia vemos muitos que dizem: não quero mais isso, eu quero uma carreira, eu não quero o incômodo de filhos. Não sabem o que perdem, porque Deus estabeleceu as coisas diferentes. E essa mulher está lá. 5 maridos você teve. Ou seja, ela foi casada 5 vezes. Tentou com todos e não deu certo. Possivelmente por um período bem curto, sempre com um, com outro. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Nada deu certo. Não se fala dos filhos dela, não se fala nada disso. Só o homem que você tem agora não é nem teu marido. Talvez ela estava vivendo juntada. Talvez ela estava até vivendo um adultério.
A gente não sabe. Mas a gente sabe que essa vida é uma vida triste. É uma vida que não conseguiu nada daquilo que ela sonhou, possivelmente quando menina e viu outras mulheres. Uma palavra diz o que ela sentia: fracasso. Fracasso. Eu sou uma pessoa fracassada. E ela era fracassada aos olhos das pessoas que a viam como uma pecadora, e ela era fracassada também aos seus olhos. E Jesus chega para ela agora, e está lá no poço. E aí Jesus diz essas palavras tremendas, onde ele diz: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. A mulher sabia muito bem o que significava a primeira frase: quem beber dessa água voltará a ter sede. Todo dia ela tinha que voltar para lá. E aplicado às coisas do mundo, que nós corremos tantas vezes atrás para satisfazer a nossa sede, para nos dar algum significado, alguma alegria, mas nada disso nos vai satisfazer. A única coisa que nos satisfaz, Jesus mesmo diz, é a água que Ele oferece. E lá em João 7, ele diz que água é essa, o que aconteceria? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, vai se tornar uma fonte de água viva. E aí diz, ele estava se referindo a quem? Ao Espírito, que mais tarde receberiam os que crescem. Ou seja, de um deserto, de uma miséria, de tudo aquilo que não pode preencher, agora Jesus diz sim. E de uma mulher com uma vida tão triste, com um passado tão quebrado, todo estragado, Jesus disse: se você pegar dessa água e tomar dessa água que eu te der, você vai se transformar numa fonte de vida. E é interessante, ela sai correndo dali, ela possivelmente não tem todo o conhecimento que nós temos sobre Jesus, mas ela está tão entusiasmada com Jesus, que ela já sai e começa a ser fonte de vida para outros. E essa é a promessa, por isso Jesus disse, é melhor que eu vá, para que vocês não tenham a fonte de vida somente do lado de vocês, olhando como é que eu vivo, mas que vocês a tenham em vocês. Quando chegou o dia de Pentecostes, chegou esse dia especial, 50 dias depois da Páscoa, o grande presente de Deus. Nós muitas vezes enaltecemos a Páscoa, o que aconteceu na Páscoa, como grande presente de Deus. Senhor, eu te agradeço por o Senhor ter enviado Jesus, que morreu por mim na cruz, e que ressuscitou no terceiro dia e que vive. É maravilhoso, Jesus foi um presente, porque Deus nos amou tanto que deu. Mas, gente, depois houve um outro presente, um presentão. E esse presentão veio no dia de Pentecostes. Esse é o nosso grande presente. Não podemos ficar só na Páscoa. Nós temos que vir até Pentecostes. E nunca mais Deus deu um presente que fosse melhor do que esse para nós. Nunca mais Deus deu algo melhor e maior do que o Espírito Santo para nós. E a igreja, ou seja, aquele grupo, porque o pessoal estava reunido para uma festa da colheita. Milhares de pessoas em Jerusalém. E ali estavam aqueles 120. Sobre eles veio o Espírito Santo. Sobre eles, o Espírito Santo veio e entrou neles e se cumpriu aquilo que Jesus disse. Ele estará convosco e em vocês. E em vocês. Agora eu vejo as coisas talvez diferentes de um e de outro. E Deus me abriu os olhos há pouco sobre isso. Que o derramar, Pedro mesmo depois diz que se cumpriu a promessa de que nos últimos dias derramarei o Espírito sobre toda a carne. Ou seja, a presença do Espírito Santo não só
sobre mim que creio, mas sobre toda a carne. Por isso, vocês vão lá para o Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. E sabe o que vocês vão ver lá? Quando vocês estiverem com um, com o outro, vocês vão ver a ação do Espírito Santo, não dentro de pessoas talvez, porque eles não têm o Espírito Santo, mas em volta. Por que vocês acham que na primeira pregação de Pedro se converteram 3.000 pessoas? Porque o Espírito Santo havia sido derramado para agir e trazer convicção de pecado na vida dessas pessoas. O que não era antes assim. Por isso, quando nós vamos pregar o Evangelho, ajudar, levar em nome de Jesus, o Espírito Santo quer agir em mim e através de mim. E eu posso esperar e ver o que Ele está fazendo. O que Ele vai fazer na vida. O que Ele vai transformar aqui nesse momento. Porque Ele foi derramado no mundo inteiro. Por isso também pregamos o Evangelho para que todo mundo se converta. E potencialmente pode. A gente sabe que não vai acontecer. Ou que não é assim. Muitos crerão. Mas nem todos. Mas é isso que acontece. Esse derramar é algo tremendo. E aí eles falam em outras línguas, e a gente olha e diz, isso que eu quero. E eu também me lembro quando eu fui de igreja em igreja, pedi para a gente orar sobre mim, eu quero falar em línguas também. Agora, o que é importante? O que é importante aqui é o que as pessoas que estavam ali, se não me engano 16 povos diferentes, ouviam eles falando na língua deles. Mas eles falavam o quê? Eles falavam das maravilhas de Deus. Aqui agora se cumpre Atos 1:8. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês e me serão testemunhas. Vem o Espírito Santo sobre eles e eles saem das 4 paredes. É interessante. O Espírito Santo, a primeira coisa que faz é mover eles para fora, porque lá dentro só tinha crente. E a segunda coisa que o Espírito Santo faz é transformar a minha boca. Transformar a minha boca. Para que eu fale das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, aquilo que eu experimentei, aquilo que Deus vai colocando na minha boca a partir da sua palavra. E Ele tem muito para trabalhar ainda na nossa boca. Mas é tremendo, porque Ele faz. E a alegria que eles tinham. Antes ali acurralados, e de repente estão lá. E pessoas começam a se converter. Coisas começam a acontecer. O sermão de Pedro foi tão bom. Nunca vou esquecer, na aula de homilética no seminário, a primeira coisa que nós tivemos que fazer é analisar o sermão do apóstolo Pedro. E aí nós pegamos e analisamos, e como é que nós podemos pregar assim como Pedro? Gente, toda pregação vai ser diferente. Se ela não tiver a unção do Espírito Santo, ela não vai fazer nada. Ela não vai tocar nenhum coração. Ela não vai despertar nenhum olho, ela não vai encher nada. Porque é só por meio do Espírito Santo. E às vezes acontece que aqui tem alguém do louvor que está mais cheio do que o pregador. E ele falou 2, 3 frases e tocou mais do que aquilo que eu falei talvez durante meia hora. Espero que hoje não seja assim. Mas a transformação é tremenda e pessoas são curadas, e não só pelos apóstolos. Filipe, por exemplo, não era um apóstolo e sai, ora pelas pessoas e coisas acontecem. Desejo isso para vocês também lá. Eu creio que Deus tem uma obra tremenda lá no Rio Grande do Sul. Tremenda. Todos estamos vendo uma tremenda de uma catástrofe, mas como é que Deus está olhando? O que Deus está vendo? E Ele vai ser glorificado naquele lugar, cheio de filhos de Deus. Um áudio que eu recebi do Friedberg, muitos de vocês conhecem, ele diz: o que as igrejas estão fazendo aqui é muito. O povo de Deus se juntando, comparou com o governo, muito pouco. Que bom! É o agir de Deus, movendo pessoas para irem, para ajudarem, porque Deus quer fazer alguma coisa. Mas se eu for na minha força, só porque eu comprei um conjunto de IPI bom, só porque eu tenho força, eu posso fazer isso. Não, Deus quer mais
do que só aquilo. Que a vida de cada um de vocês, na hora que vocês encontrarem, orarem por um ou por outro, abençoem aquele povo. Com um testemunho fantástico, abençoem aquele povo com a esperança que nós temos, que ela transpareça no olhar de vocês, na vida de vocês. Vai ser duro vocês verem muitas realidades, mas é Deus através do Espírito Santo que levanta os nossos olhos, no meio de realidades que muitas vezes são terríveis. Lembram dos ossos secos de Ezequiel? Deus disse, olha. Ezequiel olhou, só osso seco, milhares de ossos secos, e Deus diz, profetiza. E o que acontece? De repente começam a acontecer coisas. É tremendo. E o Espírito Santo vai agindo, desses judeus que são tão gananciosos, né? Ele faz pessoas altruístas, que vendem as suas coisas, como Barnabé e outros, e colocam aos pés dos discípulos para serem usados. E existe uma transformação, uma vida nova no meio daquelas pessoas, uma dinâmica nova, que começou ali em Pentecostes, mas não terminou. E eu vou terminando o meu sermão agora, eu tenho 4 pontos ainda, eu só estou na introdução, mas eu vou terminar. Outro dia eu prego o resto. O livro de Atos, ele é um livro muito interessante, maravilhoso, leiam de novo. Leiam. Você chega no livro de Atos e você chega no final e Paulo está ali numa casa pregando o Evangelho. Lucas escreveu o livro de Atos bem depois da morte de Paulo. Ele sabia exatamente como Paulo morreu. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido com o apóstolo Paulo. Mas Lucas não termina ali. Como é que ele termina? Ele termina esse livro dizendo, ou mostrando, aqui, o Evangelho continua sendo pregado. As minhas testemunhas estão vivas, o Espírito Santo está agindo neles e através deles para transformar vidas. É assim que termina. Por quê? Atos dos Apóstolos não terminou. Nós somos parte do Atos dos Apóstolos. Deus não terminou Atos. Só não continuaram escrevendo com tinta e papel. Mas vocês vão continuar escrevendo Atos agora. Nós vamos continuar escrevendo Atos aqui, nas oportunidades e onde Deus nos dá. Agora, gente, é importante. É importante, e eu sei que eu só dei uma pincelada aqui, como eu disse, tem muito mais aqui para dizer para vocês, e coisas bem importantes. E eu dou graças a Deus, porque mesmo eu estava preparando meu sermão sobre o senhorio de Cristo. De repente a minha esposa entra no quarto e diz, domingo é dia de Pentecostes, né? Vou escolher músicas para Pentecostes. Pentecostes! Eu digo, onde é que ficou o Espírito Santo na minha vida? Ontem gravei a devocional para hoje, que é dia de Pentecostes, do presente diário que eu sempre gravo. Não tinha nada sobre o Espírito Santo, eu digo, não é possível. Fiz outra mensagem, coloquei outra mensagem. Não dá, mas é esse o lugar que o Espírito Santo parece que está tomando na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos livros, está lá. Quando Jesus diz, é muito melhor. É muito melhor que o Espírito. Jesus vibrava. E eu estou vibrando. E dizendo sim, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer mais o Espírito Santo. Eu quero me aprofundar mais. Eu quero crescer mais. Eu quero me abrir mais. Eu quero ter os olhos muito mais abertos. E Ele tem mais interesse nisso do que você. Muito mais. Ele quer se revelar. Primeira música que nós cantamos lá, mostra-te, Senhor, ou mostra quem é Senhor. O Espírito Santo também é Senhor. E sabe, gente, quero desafiar vocês a lerem a Bíblia de novo, procurem todos esses textos sobre o Espírito Santo e ver a riqueza que nos foi dada no dia de Pentecostes, para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 16, ouviram o Evangelho
e creram nele e foram selados com o Espírito Santo. Ouvir o Evangelho, crer em Jesus, que fez aquela obra preciosa na cruz, lavando e limpando os meus pecados, e eu recebo o Espírito Santo. Se você não se converteu, não tem ele ainda, hoje é dia para você receber o maravilhoso Espírito Santo. E se você está com ele lá num cantinho, e não sabe bem, ou está com medo, se coloca diante de Deus e diz: Deus, está errado. Está errado. Se o Espírito Santo é tão precioso, nenhum cristão da igreja primitiva podia imaginar uma vida sem o Espírito Santo. Como é que eu posso viver desse jeito? Leia bons livros a respeito disso, que também te podem instruir. E espere o próximo sermão, que daí vem mais. Não sei se eu vou pregar sobre esse tema ou não, talvez no próximo Pentecostes, não sei. Mas Deus sabe. Mas, gente, não viva simplesmente uma miséria espiritual. Viva aquilo que Deus tem para você. Rios de água viva fluindo do teu interior, pelo Espírito Santo que Ele já deu. Vamos levantar e vamos orar. Ó Senhor, nós te somos gratos por esse tempo gostoso, onde estamos juntos para meditar, Senhor, na Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome precioso e ir descobrindo o que o Senhor quer, espera de nós. Muito obrigado, Senhor, pela cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não simplesmente tomou o caminho mais fácil, mas em obediência foi e morreu por nós, o Santo, pelos pecadores. E derramou o teu sangue precioso ali, para que pudéssemos ser lavados, ser limpos, e pudéssemos entrar para a tua família, ter comunhão contigo, e muito mais do que isso, selados com o teu Espírito Santo. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes negligenciarmos, não contarmos, vivermos a nossa vida sem estarmos sequer conscientes do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo. Quando nós vemos exemplos assim, já tão antigos como o de Davi, que em muitos sentidos caminhava no Espírito. Senhor, também eu quero aprender e crescer nisso, andar no Espírito. Que seja o Senhor movendo realmente as nossas vidas, cada minuto da nossa vida, para aquilo que o Senhor realmente quer. Nos usando como um canal de bênção para muitos outros. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é tão rico. Nos consola nos momentos de tristeza. Nos dá vigor e fortalece, porque é poder. E queremos, Senhor, abrir a nossa vida e dar lugar. Está, mas talvez ali num cantinho. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. E ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente, conhecendo-te mais e mais, experimentando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que muitos experimentem o Senhor através da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse grupo que vai, abençoa-os, Senhor, revista-os com o Teu Espírito Santo, e também nós que ficamos, que na nossa família, Senhor, as pessoas possam ver que amamos o Espírito Santo, somos sensíveis ao Espírito Santo, à voz dEle, no nosso trabalho, na rua, onde nós estamos, possamos honrar o Senhor, e continue, Senhor, transformando nossas vidas, para o louvor e honra e glória do Senhor. Obrigado por esse tempo precioso, no nome de Jesus. Amém.